renovados pela esperança. É sobre isso que nós iremos falar nessa noite. Eu creio que todos nós já enfrentamos os mais diversos problemas, as mais variadas dificuldades. Não existe, acho que, nenhum privilegiado que não tenha passado, pelo menos por alguns momentos de dificuldade. São situações que tendem a abalar a nossa vida, tentam arrancar as nossas esperanças, as nossas expectativas, e algumas situações até mesmo tentam mexer com a nossa fé, tentam abalar a nossa fé. Nesses últimos dias, não só tenho recebido, mas também tenho visto muitas mensagens, acho que alguns devem ter também recebido, com frases do tipo: é o ano de 3000 e tanto e ainda não acabou janeiro. Já estamos no 300 e tanto e nada de acabar janeiro. Realmente parece que janeiro foi longo, né? Parece que o mês não acabava nunca. E de fato muitas coisas aconteceram nesse mês, né? 2020 começou com tudo, rumores de uma terceira guerra mundial. Quantas pessoas não ficaram com medo de que isso viesse a acontecer? Surto de mais uma doença que está aí alcançando China e diversos países. Pessoas estão com receio de viajar. Isso tudo tem abalado um pouco as pessoas também. E nessa época do ano, olhando aqui mais para o nosso país, as chuvas têm arrasado cidades brasileiras. Olhamos lá para Minas Gerais, quantas cidades ali estão sendo afetadas. E tudo isso estávamos em janeiro, que já estamos agora em fevereiro. Talvez por isso que realmente estávamos se falando que já era 3 mil e pouco e nada no mês de janeiro acabar. Mas algumas dessas situações podem de fato nos deixar preocupados, como situações que venham abalar a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, a nossa saúde financeira, que mexe bastante com a gente, afeta a saúde emocional, que afeta tantas outras áreas, e até mesmo frustrações que possam surgir, um sonho que acabou, uma expectativa que não se concretizou, que aguardávamos tanto para acontecer, mas que não aconteceu. Ou então nós descobrimos que nem vai acontecer. Isso pode causar frustrações também. Por isso nós vamos olhar para a Bíblia e vamos ver como Deus trabalha em nossas vidas, mesmo quando parece que não tem saída, mesmo quando parece que as esperanças já estão acabando, que não há mais esperança, que tudo já chegou ao seu fim. Saibamos que Deus, Ele está cuidando de nós em todo o tempo. Quando a gente vê, quando a gente não vê, quando a gente percebe ou quando a gente não percebe, Deus está cuidando de nós o tempo todo. Por isso, vamos nos colocar em pé. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas. Lucas, no capítulo de número 24. 13, versículo 13 até o versículo de número 35. Evangelho segundo o relato de Lucas, no capítulo 24, de 13 até 35. Todos acharam? São Lucas 24, de 13 a 35. Eu farei essa leitura, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém,
ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achado o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Palavra do Senhor. Você pode se sentar. O sentimento de muitos era de que aquilo que eles tinham vivido ao lado do nosso Senhor Jesus tinha acabado. Jesus havia sido condenado, havia sido crucificado, e a esperança de que as coisas iriam finalmente mudar tinha com isso acabado. Podemos perceber esse instinto, esse sentimento na vida destes dois discípulos. 3 dias já havia passado após a morte de Jesus, e 2 pessoas iam caminhando por uma estrada, saíram de Jerusalém e estão a caminho de Emaús. Uma dessas pessoas, ao qual é citado o nome, é Cleopas. A outra não se sabe de fato quem ela é. Pode ser ali um casal. O Evangelho de João, capítulo 19 e 25, nos dá uma pista de quem possivelmente pode ser essa outra pessoa. Diz assim: aos pés de Jesus na cruz estava sua mãe, a irmã dela, Maria Madalena e Maria, mulher de Clopas. Talvez a caminho lá de Emaús sejam Cleopas e a sua mulher Maria. Talvez essa mulher citada aqui lá em João, Maria, esposa de Cleopas, ou Clopas, como está escrito lá no Evangelho, seja de fato a mulher de Cleopas. Estavam indo lá para Emaús. Esses discípulos já estavam caminhando sem esperança alguma. Eles decidem sair de Jerusalém, aonde estavam lá concentrados os outros discípulos de Jesus. Os discípulos estavam lá, porém, esses dois, e talvez nós podemos aqui entender que como se fosse um casal, eles decidem ir para Emaús. Podemos entender como é que essas 2 pessoas estavam. Estavam tristes, desamparados, cansados, estavam ali enfrentando a dor do luto,
O sonho e a esperança deles estava frustrada. A dor dos acontecimentos em Jerusalém, de toda aquela cena da crucificação, possivelmente estava pesando sobre os seus ombros. Nós podemos ouvir no relato que as mulheres tinham ido ao túmulo pela manhã do terceiro dia e voltaram contando que Jesus estava vivo. Eles até mesmo citam que uma outra pessoa foi lá, e essa outra pessoa foi Pedro, querer conferir se realmente o corpo de Jesus não estava lá, e de fato não estava. E ele falou: eu fui lá olhar e o corpo de Jesus não estava. Mas esses dois discípulos não deram muita atenção para essas palavras, porque eles mesmos tinham visto Jesus crucificado, Jesus morto. O sonho deles possivelmente tinha acabado. Esse sentimento, essa frustração, esse olhar cabisbaixo, ele pode acontecer conosco, inclusive. Quando nós passamos por lutos, por tristezas e por perdas, são situações que podem provocar em nós uma espécie de saída física ou mesmo emocional, fazendo com que nós queiramos nos desprender dos relacionamentos sociais, quase que nós nos desligando ao mundo ao nosso redor. É interessante quando nós encontramos pessoas que enfrentam situações difíceis, como o luto, ou que passam por uma tristeza profunda quando descobrem uma doença. Percebe que às vezes as pessoas querem ficar sós, querem um pouco se isolar, não querem ter muito contato. Isso faz parte do ser humano, e é esse mais ou menos o sentimento que esses dois estavam tendo. Faz parte do ser humano ter essa atitude. Quando a dor nos atinge, há de fato uma tendência de distanciamento. Há uma tendência de nós querermos ficar um pouco mais longe, de nos distanciarmos, inclusive, da comunhão. Possivelmente, era isso que estava acontecendo com esses dois discípulos. Eles queriam distanciamento dos outros discípulos. Eles decidem ir para Emaús. Só que de repente, no meio do caminho, um homem se junta aos dois. Tristeza, medo, saudade, incerteza, a falta de esperança, talvez tudo isso tenha impedido que eles reconhecessem quem era aquela pessoa. O amado amigo, a completa falta de esperança no futuro, acaba impedindo de enxergar, de perceber quem está querendo andar ao nosso lado. Os dois, como nós lemos, estavam como que cegos, não reconheceram Jesus. A gente pode tentar entender o que será que impediu eles de reconhecer a Jesus. E há uma indicação na sequência do texto, quando os discípulos afirmam que esperavam que fosse o libertador de Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Isso talvez indique que eles discutiam nesse caminhar, durante esse caminho, sobre o modelo do reinado de Jesus, o modelo messiânico de Jesus, que acabou frustrando as expectativas do povo e até mesmo a expectativa daquelas duas pessoas. Essa falta de sintonia entre as expectativas dos discípulos e o modelo de Jesus ainda provoca um pouco de cegueira nas pessoas. Esses dois discípulos até conhecem a trajetória de Jesus, mas eles estavam presos a uma imagem de Cristo que não está de acordo com quem é Jesus de fato. Criaram falsas expectativas em relação a Cristo. Isso não permitiu que eles pudessem entender ou até mesmo enxergar quem fosse Jesus. Por quê? Eles esperavam que Jesus, o Cristo, o Messias, fosse o libertador político de Israel, que pudesse chegar e estabelecer um reinado forte, algo como um novo Davi, que pudesse levantar Israel e tirar do domínio romano, e levantasse Israel a tal ponto que Israel fosse um império e dominasse todos os outros povos. Eles esperavam um Jesus assim, libertador dessa forma política.
E de repente, esse em quem eles esperavam que fosse o libertador, é condenado, é morto e vai parar numa cruz. Não entenderam de fato a que Jesus veio. Esse não era o propósito de Jesus, ser um libertador político de Israel. E Jesus reconhece a dor dessas pessoas e caminha com elas. Ele as questiona, ele quer saber o que elas estão sentindo. Ele pergunta o que foi, quais os problemas. Ele faz essa pergunta, ouve quando abrem o seu coração e as ajuda a relembrarem tudo que tinha sido ensinado a elas. Jesus, ele quer ouvir como é que eles experimentaram aqueles momentos que eles passaram ao lado de Jesus, para que pudessem entender o que aconteceu e até mesmo entender porque é tanta dificuldade em acreditar no inimaginável. Acreditar que Jesus realmente tenha ressuscitado, acreditar naquilo que aquelas mulheres falaram. Nós fomos lá e não encontramos o corpo de Jesus. Andaram ao lado de Jesus, mas não conseguiram perceber quem era de fato Jesus. E Jesus, ao questioná-los, eles começam a colocar aquilo para fora, e até mesmo pensar como é que foi esse relacionamento que eles tiveram com Jesus. Olha, Jesus foi alguém muito bom, profeta. Eu vou ler novamente aqui o que eles relatam. Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles sabiam o que Jesus tinha feito, reconheceram aquilo que Jesus tinha feito, mas eles começam a perceber: olha, peraí, Jesus era um varão, homem poderoso diante de Deus e diante de todos. Jesus, ao ouvir esse relato, onde eles rememoram esse período que conviveram ao lado de Jesus, após esse relato, Jesus também os repreende por suas cegueiras e sua demora em compreender os fatos. E Jesus começa então, logo em seguida a essa repreensão, a explicar as Escrituras, a trazer desde lá de Moisés, para que eles pudessem começar a entender o que tinha acontecido. Jesus passa então a interpretar a lei a esses dois discípulos. Mais tarde, os discípulos eles vão reconhecer que aquelas palavras de Jesus até fez o coração arder, mas naquele momento do ensino não provocou a mudança necessária neles. A esperança tinha apagado, a esperança deles já tinha ido, apesar do anúncio de que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus estava vivo, a esperança deles tinha ido embora. Jesus, ali presente, que caminha ao seu lado e os ensina sobre as Escrituras, ele não restaura a esperança, pois eles não sabem quem Jesus é. Eles ouvem falar, mas continuam cabisbaixos, continuam indo a caminho de Emaús. Não reconhecem a Jesus, porque não haviam ainda entendido quem era Jesus. Os ouvidos e mente até pensam naquilo que Jesus havia dito, mas o coração ainda não era possível de acreditar. Somente o relembrar não permitiu que eles pudessem olhar de fato para Jesus. A única hora que eles conseguem perceber quem é Jesus é no partir do pão. É naquele momento do partir do pão, os olhos deles foram abertos. Olha a importância da comunhão, olha a importância de observar a Jesus. No momento da ceia que eles estariam ali por fazer, então eles percebem Jesus pelo modo como ele faz, do partir do pão, do abençoar. Então seus olhos se abrem, e naquele momento Jesus reorganiza a vida dos seus discípulos a partir da mesa, a partir daquele encontro com eles. E então eles observam a Jesus e reconhecem quem é Jesus, através dos gestos. E a partir desse momento que eles reconhecem que ali com eles está Jesus Cristo ressuscitado, eles acabam também se reconhecendo.
olham para dentro de si e já não tem mais dúvidas de quem eles realmente são. Eles são discípulos de um Jesus que está vivo, que ressuscitou, aos quais foram encorajados por Jesus. E nós podemos ver que logo depois eles não vão mais para o seu destino final. Eles voltam para Jerusalém. Toda a dor, toda a frustração, todo o sofrimento, ele é cuidado por Jesus, ele é tratado por Jesus. E agora os seus olhos abriram e eles conseguiram entender a vitória de Cristo na cruz, a obra da sua salvação. Com seus olhares, com seus olhos abertos e o coração ardente, querendo falar de Jesus, aqueles dois que decidiram fugir de Jerusalém, que quiseram abandonar tudo, que achavam que tinham perdido a esperança, agora eles decidem voltar para Jerusalém. Eles que disseram para Jesus: fica aqui conosco, já está tarde, o sol já está se pondo, não continua caminhando, pode ser perigoso, fique aqui conosco. Agora para eles já não se importam mais com os perigos da noite. Eles que queixaram e deixaram o convívio com os outros discípulos, agora decidem voltar à companhia deles. Eles que estavam cheios de frustrações, sem esperança alguma, agora eles já têm pressa em retornar e testemunhar a gloriosa ressurreição de Jesus. O futuro para eles não é mais incerto, mas a garantia de uma eternidade vitoriosa. Olha como Jesus transforma aqueles que estavam sem esperança. A partir daquele momento que se assentaram com Jesus, os seus olhos foram abertos, e então a esperança retoma na vida deles, e eles decidem voltar para Jerusalém. Naquele mesmo horário, nós podemos ver no texto, que eles dizem assim, lá no versículo 33, e na mesma hora, eles não esperaram amanhecer. Isso é esperança tomando conta deles de novo, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Agora, os seus lábios estão abertos para proclamar que Jesus está vivo. Nem distância, nem noite, nem nada irá os impedir. Eles voltam para ter comunhão e agora para proclamar: Jesus está vivo. Eles voltam para dizer que a morte não tem a última palavra. Jesus vence a morte. A última palavra é que Jesus venceu a morte. A tristeza não pode mais nos acompanhar. A tristeza já não pode mais nos dominar. Aquele casal, aqueles dois discípulos que já estavam sem esperança, agora estão motivados. E eles querem voltar a todo custo para Jerusalém. Caminhamos para o glorioso amanhecer da eternidade, e não para uma noite de desesperança. Esse era o sentimento daqueles dois. É impossível ter um encontro com Jesus e ainda permanecer calado, permanecer ao caminho da desesperança. O poder da ressurreição abre os nossos olhos, abre os nossos lábios para proclamarmos que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou, para proclamarmos Jesus para todos. Talvez as dificuldades que nós enfrentamos, esse mês longo de janeiro, que parecia que não ia acabar nunca, talvez tudo isso queira nos afastar de Jesus. Talvez os problemas, a esperança que parece que está acabando, a tristeza, a dor, as dificuldades, talvez queira nos empurrar lá para Emaús, para longe da comunhão, para longe de Jesus. Mas saiba que o Senhor nos encontra nas angústias da nossa caminhada. Quando nós estamos ali sofrendo com o peso dos nossos problemas, é ali que Jesus nos encontra. Nas nossas dificuldades, Ele ouve as nossas aflições, Ele sabe exatamente a dor que sentimos, Ele sabe até mesmo os nossos sonhos que não se realizaram, que foram frustrados.
Jesus sabe tudo o que se passa conosco. O Senhor Jesus, Ele nos encontra na palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele nos encontra no partir do pão, como nós iremos fazer hoje. No partir do pão, Jesus está conosco também. Na comunhão dos seus filhos, Jesus está conosco também. E Jesus abre os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, os nossos lábios. E com isso, precisamos fazer como aqueles 2 discípulos fizeram, que estavam indo a caminho de Emaús, lá no versículo 34. Eles deixaram Emaús, voltaram para Jerusalém, e ao se encontrar com os outros discípulos, versículo 34, os quais diziam: o Senhor ressuscitou. Nós que estávamos angustiados, Jesus nos encontrou no caminho, ouviu as nossas aflições, nos repreendeu naquilo que nós precisávamos ser repreendidos, nos falou através da sua palavra, aqueceu o nosso coração. E agora nós sabemos que esse Jesus não nos desampara nunca. E então trouxe-nos de volta para Jerusalém. Se todas as vezes que um problema aparecer para nós, tentar nos distanciar de Jesus, como que se a caminho de Emaús, fale com Jesus. Ele está do seu lado, Ele vai ouvir as suas aflições, os seus problemas, Ele vai te conduzir e você vai voltar, porque os problemas vão passar, as dificuldades vão passar, e se não passarem, Jesus está do seu lado. Amém. E não deixe mais que os problemas te levem para Emaús. Ouça Jesus e Ele vai te trazer de volta a Jerusalém, e você poderá proclamar que Jesus ressuscitou, não só dentro da sua casa, mas a todos, que há um Jesus que salva, que há um Jesus que ouve as nossas angústias, os nossos problemas, e Jesus que não nos abandona nunca. Esse é o Jesus que você serve, ao qual nós iremos partilhar da sua mesa hoje. E Jesus está conosco no nosso caminho.